Fim. Juízes, capítulo 18. Se você vê alguém ao seu lado aí que está sem Bíblia, você pode ajudar. Ou alguém que está sem conseguir abrir também. Juízes, logo depois do Pentateuco, aí, dos primeiros livros da Bíblia, depois de Josué, é o livro de Juízes, um livro muitas vezes até confuso para a gente estudar e entender a voz de Deus, perceber a voz de Deus ao nosso coração. Tem um livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil, do Timothy Keller, chamado Juízes para Você. Juízes para Você. Ele tem um outro livro chamado Gálatas para Você, que é um comentário do livro de Gálatas. E tem esse livro agora, foi traduzido, que é Juízes para Você, que é um comentário do livro de Juízes. Ele é um livrinho que é bem fino, não é um livro grosso, bem difícil não. Ele é um livro bem fino, para o tamanho do conteúdo do livro de Juízes. E se você tem se interessado, eu acho que é uma boa aquisição para fazer a sua devocional no livro de Juízes e ter uma caminhada aí durante esse livro. Tenho até pensado na possibilidade de ser o próximo estudo dos PGs aqui da igreja. Atualmente a gente tem estudado o livro de Efésios em todos os pequenos grupos da igreja e tenho pensado na possibilidade de a gente estudar o livro de Juízes, muito baseado no que a gente tem conversado aqui, somente nos capítulos 17 e 18, mas acho que se a gente estudasse o livro todo, semanalmente, a gente teria uma aquisição espiritual muito boa para a vida da gente, em todas as faixas etárias da igreja, que tem estudado partilhado dessa mesma caminhada, né, nos PGs. Você tem chegado à nossa igreja, e não faz parte ainda de um pequeno grupo, aproveite a oportunidade aí, alguns estão voltando no mês de agosto, e se insira, procure saber. Às vezes as pessoas ficam ali na frente com a prancheta, querendo ajudar você, né? Não é cartão de crédito, nem pesquisa. Esse pessoal quer lhe abraçar, quer lhe encaminhar para algum pequeno grupo, e você pode conversar com eles, ou com algum diácono, ou com um de nós aqui, mas não perca a oportunidade de participar de um pequeno grupo. Você tem opções em vários lugares e bairros, e para faixas etárias diferentes, perfis diferentes, mas você pode participar dessa caminhada também. A gente vai ler o capítulo 18, do livro de Juízes, e aí eu queria que a gente lesse assim de forma alternada, visto que o texto é grande, e possivelmente, se eu for ler aqui sozinho, no meio da leitura, a sua cabeça já vai estar vagando em outra coisa. E aí eu queria que você lesse para a gente participar junto, tá bom? Juízes, capítulo 18, eu vou ler os ímpares, vocês lerão os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Então lhe disseram:
consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e tranquilo. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. E também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que ela é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. E dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdotes da casa de um só homem, do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens partiram. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Que mais me resta? A pergunta de Mica. Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz
e a um povo confiado. Os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Veja, Jonatas, filho de quem? Gerson, leia-se aqui, filho de Moisés. Eu vou explicar essa história depois. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém. Irmãos, a gente tem conversado aqui nesse tema chamado de espiritualidade líquida. Temos meditado na palavra e muito instigado por algumas preocupações que muitas vezes vão entristecendo a gente, entristecendo líderes, cristãos, homens, mulheres de Deus, que não diz respeito a tristezas que a gente enfrenta no mundo, no trabalho, com pessoas que não são crentes, mas diz respeito a tristezas que muitas vezes a gente enfrenta dentro da igreja, dentro do ambiente da igreja. Não somente a nossa igreja local, mas dentro desse universo que é a igreja aqui no Brasil, tantas e tantas situações e histórias que vão entristecendo a gente e talvez também vão nos tomando e vai nos levando aí nesses processos e caminhos que a igreja brasileira tem levado. O livro de Juízes parece que ele representa bem isso. Eu falei semana passada que há um ciclo vicioso no livro de Juízes. Ele tem uma introdução que vai os capítulos 1º, 2º e 3º, e depois dessa introdução, quando entra o período dos juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16, o último foi o Sansão, você vai ver que há um ciclo vicioso em todos esses juízes, que praticamente eles representam toda a extensão geográfica de Israel. Há juízes no norte, no sul, leste, oeste, mas a percepção, o padrão é o mesmo. O povo se rebela contra Deus, e normalmente ligados aí à prostituição, vaidades, ligados aí a idolatrias, ligados aí a festas do povo. O povo se perde, Deus resolve pesar a mão sobre aquele povo. O povo, sob a mão pesada de Deus, resolve clamar a Deus. Deus levanta um juiz. Esse juiz, usado por Deus, cheio de Deus naquela terra, naquele clã, naquela tribo, ele chama o povo a um arrependimento e o povo se arrepende. Depois, o povo se livra dos inimigos, porque normalmente a mão pesada de Deus era vinda aí de um povo inimigo, de uma guerra, de alguma perda. O povo retoma e resgata aquilo que tinha perdido, e quando alcança esse novo nível, esse novo patamar, bem, meio que como ele descreve aí a turma na cidade de Laís, que não eram dos povos lá de Israel, das tribos de Israel, estavam bem, estavam tranquilos, estava tudo favorável. Quando está assim, bem, beleza, o povo se perde novamente. E aí a história vai se repetindo em todo o livro de Juízes. Mas a gente, no capítulo 17, entra na história de um cara chamado Mica, e os capítulos 17 e 18 mostram um pouco da história que está em volta aí desse cara chamado Mica, e pelo menos alguns personagens vão fazer parte dessa história. No capítulo 17, começa dizendo que Mica
devolveu à sua mãe o que tinha roubado. O dinheiro que tinha roubado, ele devolve à sua mãe. E sua mãe, que vivia amaldiçoando ele porque tinha roubado o seu dinheiro, passou a abençoá-lo. E a mãe passa de amaldiçoar para abençoar somente por causa do dinheiro que ele foi restituído. Depois, na sua própria casa, essa mãe, ela resolve fazer um altar e Mica coloca o seu filho para ser o sacerdote daquele altar, daquela imagem de escultura, de fundição, para que possa ter um altar e uma adoração dentro da própria casa. Aparece uma outra figura, a figura de um levita, que ele é de Judá, ele é de uma região sul, e ele está indo, caminhando por aí, meio que como um andarilho, e o texto diz que a motivação da sua caminhada, a motivação do seu percurso de vida, é porque ele quer achar uma coisa melhor, uma terra melhor, um ganho melhor, uma vida melhor, dinheiro, a coisa não está boa e esse andarilho vai até encontrar algo bom para ele. Quando ele chega na casa de Mica, Mica chama ele e diz a ele que vai sustentá-lo e diz a ele que ele vai estar ali debaixo da proteção de alguém mais rico e mais forte, mais poderoso, de Mica, e estabelece aquele levita que até então ele não tinha nome, ele era um levita, lá na casa dele, e a casa de Mica se torna a casa dos deuses. A gente conversou sobre isso semana passada, já pregamos, você pode assistir no YouTube caso não tenha participado aqui. Entra no capítulo 18, introduzindo um grupo aí, um clã, uma família de Israel, chamados de Danitas, da tribo de Dan. E quem eram esses caras, o que tinha acontecido? Dan era uma das 12 tribos de Israel e a ele foi guardada uma porção daquela terra. A porção ficava ao sul de Israel, lá embaixo. Só que lá no capítulo 2 e 3, diz que quando eles foram guerrear contra os povos da terra para tomar a terra de Canaã, os descendentes dos canitas lá de Noé, quando eles foram dominar sobre os amorreus que moravam ali, os amorreus resistiram e eles perderam a guerra e se refugiaram nas montanhas e ficaram sem terra. Josué, antes de morrer, Deus já tinha orientado Josué a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel, e a ordem é que eles deveriam invadir a terra. Se o povo da terra se submetesse a se tornar propriedade e servo dos povos de Israel, não haveria guerra, mas caso contrário, eles deveriam guerrear e dominar toda aquela terra, aquela expansão, e reconstruir para que aquela terra de Israel, fosse a terra de Deus aqui na terra, luz para outras nações. Esse é o processo natural de Deus e esse é o processo que está se desenvolvendo aqui. Mas os danitas ficaram sem terra. E aí resolveram fazer, naquela metodologia de Moisés, mandar espias que viajassem e fossem procurar uma terra para que eles pudessem conquistar. Esses caras aí viajam e na sua peregrinação eles chegam até a casa de Mica em Efraim. E é mais ou menos perto a região. E lá na casa de Mica encontram o levita. E perguntam ao levita se aquela missão vai dar certo. O levita, como a gente leu logo no início do capítulo 18, conta um pouquinho da sua história para eles, dizendo que Mica fez assim e assim comigo. Mica me assalariou e por isso eu estou aqui na casa de Mica. Ou seja, as vantagens que o levita tinha naquele emprego, naquele trabalho, naquela função, era justamente o seu salário e as suas condições de vida. Ele conta isso para os espias dos danitas, da tribo de Dan. Então, acho que eu falo Dan, eu posso me enrolar porque muita gente me chama de Dan. Aí eu fico Dan e eu fico os danitas. E vai lá, ele conta. Diz lá que
ganho um bom salário, estou bem aqui, beleza. O que é que vai acontecer? O levita deve ter recebido um trocado e Deus vai abençoar vocês, pode ir. Aí vai lá, os caras espiam a terra, lá em cima, povo bom, tranquilo e favorável, voltam para a tribo de Dan, que vivia nas montanhas, diz, tem uma terra lá que a gente pode alcançar. Aproximadamente 160 quilômetros de extensão. Deus tinha falado para eles conquistarem aquela terra lá embaixo. Aquela terra ficou difícil, eles apanharam. Será que a gente vai conquistar uma terra mais fácil? A gente vai andar por aí, vai peregrinar. E subiram ao norte de Israel e conquistaram a cidade de Laís, que diz a Bíblia que os povos daquela cidadezinha viviam sem muitas alianças, sem muitos acordos políticos, sem uma força militar. E no caminho para ir até Laís, os homens decidem parar na casa de Mica e tomar de Mica o que era dele. Ladrão que rouba o quê? Ladrão, né? Um ladrão roubou o outro ladrão. Mas não é um roubo qualquer. Mica diz para eles depois assim, vocês tiraram tudo que eu tenho. O que é que resta mais para mim nessa vida? Tudo que eu tenho vocês tiraram. E aí eles levam o levita também com eles. Também levam. Os levitas assim, peraí, eu não vou, né? Mas aí a lógica que funciona no coração do levita, que é a mesma que funcionava no coração dos danitas, era a lógica da conveniência, a lógica do mercado, do lucro, a lógica da comodidade, a lógica do poder, do status, do conforto. Diz assim para eles, você prefere ficar sendo sacerdote de uma casa ou se tornar sacerdote de uma grande família? Hein? O que é que você acha? Você prefere trabalhar num mercadinho assim? Ou você prefere se tornar um grande gerente, diretor de uma rede aí imensa de supermercados? Que proposta. Mas realmente, vou-me embora. E vai o levita, vai-se embora, eles vão para lá e nesse caminho até conquistar a terra de Laís, Mica chama alguns vizinhos e vai tomar o que é seu. Só que o texto conta uma história, parece até engraçada, porque Mica vai para lá para tomar o que é seu, mas quando os caras começam a falar mais grosso, é aquela história, Mica começa a falar fino, dizendo, não, deixa para lá, vou voltar para casa, tá tudo bem, pode levar. Porque os caras lá, armados para a guerra, armados até os dentes, e diz assim, Mica, é melhor você ficar na sua e voltar, porque se a turma que ouviu o que você está dizendo, você está frito, você vai morrer e vai morrer todo mundo. E Mica diz, realmente é melhor voltar. Só que o texto diz, nessa conversa de Mica com os danitas, que a questão de Mica é, vocês tiraram a casa dos deuses da minha casa, e o que é que resta para mim agora? O que é que eu tenho agora? Eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha segurança, toda a minha religiosidade, toda a minha, dizer assim, o meu chão, aquele chão que muitas vezes ele é superficial, ele é oco. Vocês tiraram de mim. Isso, vai-se embora. Mica vai embora. O texto termina dizendo para a gente que eles conquistaram a cidade de Laís e estabeleceram aquele levita como sendo o grande sacerdote. E fizeram ali uma casa de deuses nessa tribo de Dan e lá no norte de Israel, que se você conhece um pouco a história bíblica, é mais ou menos a região onde Jeroboão II colocou um bezerro de ouro, lá como conta em 2 Reis. E Mica volta, e aí o texto revela para a gente o nome do levita. Esse mesmo levita. O nome dele era como? Você lembra? Jonatas, não é isso? Ou é Jonatã? Toda vez eu confundo.
Jonatas, ele é filho de Gerson, e ele é o quê? Filho de Manassés. A Bíblia, ela, arqueologicamente falando, ela se comprova. Praticamente 99% do texto que você tem na sua mão é o texto bíblico. Há dados, há estudos, há evidências científicas inúmeras para isso. Eu não creio na Bíblia por causa disso. Eu creio na Bíblia por causa de Jesus. Mas essa é uma verdade. A Bíblia que eu tenho nas mãos e a tradução que eu tenho em mãos, sendo ela, pelo menos a revista atualizada, ela é uma tradução que se aproxima muito do texto hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Mas esse 1%, muitas vezes é uma letrinha em um nome, é uma letrinha que muda o gênero de uma pessoa, de homem para mulher ou de mulher para homem. Às vezes é um pontozinho, ou numa vogal, que muda de A para E, ou de A para I. Às vezes é um sinal que, se estiver na direita, ele tem um som, se estiver na esquerda, ele tem outro som. São coisinhas muito mínimas. E uma dessas coisinhas mínimas é justamente o nome desse cara aí, chamado Manassés. Na literatura hebraica, na palavra, nas etimologias hebraicas, normalmente os nomes, especialmente os importantes, eles carregavam consigo 3 consoantes. O nome de Moisés carregava consigo 3 letras, 3 consoantes. E dentro dessas consoantes se encaixavam as vogais. Mas o nome de Moisés, possivelmente uma tradição hebraica, rabínica, acrescentou uma outra letrinha e isso ficou traduzido para nós como Manassés. Você pode, se quiser, pesquisar mais sobre isso na internet, talvez você vai encontrar coisa boa. Você pegar a Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, você vai ver lá que o nome é Moisés. Então, possivelmente depois da Septuaginta, muita gente, a tradição rabínica, preferiu colocar o nome de Manassés, pensando em tirar da história familiar de Moisés essa história do seu neto. Mas eu creio, e se você quiser, você pode colocar essa observação aí na sua Bíblia, que quem está participando dessa história, quem é o levita, é justamente o neto de Moisés. O neto daquele grande homem de Deus, da tribo de Levi, que um dos filhos de Moisés era justamente Gerson. É esse levita que se torna peregrino e sai da sua terra para ganhar dinheiro. E ao invés de servir a Deus, ele está servindo ao seu próprio ventre, ao seu próprio ego. Tem um pastor americano, o nome dele é D.A. Carson, que ele tem uma frase que é interessante. Ele diz assim: uma primeira geração conhece a Deus. Primeira geração de crente conhece verdadeiramente a Deus. A segunda geração acha que conhece a Deus. E a terceira geração nega completamente a Deus. Primeira geração conhece a Deus. Uma segunda geração acha que conhece a Deus porque foi criado no ambiente, está dentro da igreja e caminha assim a vida toda. Mas a terceira geração, muitas vezes, ela nega completamente a Deus. O que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. Esse neto de Moisés se torna um levita que peregrina pela terra de Israel para conseguir dinheiro. Porque nessa época, cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei em Israel. Essa era uma época sem discipulado. Essa era uma época sem pastoreio. Essa era uma época sem desejo, sem fome por Deus. Essa era uma época em que os cristãos, ou melhor, se a gente
for mais fiel ao texto, os homens de Deus, aqueles que estavam dentro da linhagem de Israel, estavam dentro da aliança, dentro da terra, conheciam as histórias e as tradições, mas não conheciam Deus de verdade e não tinham caminhos de adoração verdadeiramente para poderem adorar e se consagrar a Deus de verdade na sua vida e no seu coração. E nega a Deus. E nega a Deus. Talvez muito parecido com os nossos dias, com a caminhada que a gente tem hoje, dentro da igreja. Espiritualidade líquida, porque vivemos uma era sem discipulado. Espiritualidade líquida, porque vivemos numa época em que cristãos fazem o que acham mais reto, mesmo quando pastores, líderes, discipuladores, homens de Deus e a palavra de Deus ensina para um lado, ou tenta refletir de alguma coisa, ou tenta identificar que por trás daquelas ações tem ídolos, tem coisas equivocadas. E nós cristãos, como eu falei domingo passado, abrimos pequenas brechas na vida da gente que amanhã vão cobrar a nossa alma. Abrimos pequenas brechas no coração da gente que amanhã vão cobrar a nossa família. Abrimos pequenas brechas na nossa mente, coração, que amanhã vai cobrar aos nossos filhos. Abrimos pequenas brechas que amanhã vai cobrar ou vão cobrar ao nosso casamento. E são pequenas brechas que nós abrimos na vida da gente, que se tornam grandes abismos, e a gente vai perdendo a vida espiritual, e a gente vai perdendo Deus de vista, e muitas vezes a gente acha que conhece a Deus e não conhece a Deus, e muitas vezes a gente chega ao ponto de negar a Deus, porque Deus faz parte ou de uma história passada, da minha adolescência ou da minha juventude, ou Deus faz parte da história dos meus pais, mas Deus não faz mais parte da minha história. Você pode ser o neto de Moisés, mas se Deus não faz parte da sua história hoje, não é suficiente para conhecer o reino de Deus e desfrutar da graça de Deus hoje. Não é. E é isso que a história está relatando, está descrevendo para a gente. Uma geração de pessoas que não escutam conselhos, que não escutam repreensão, que quando o discipulado aperta a coxa, foge. Uma geração de pessoas que procuram pregações que são convenientes aos ouvidos. E está aí em Recife e no Brasil inteiro um bocado de igreja pregando o que é conveniente aos nossos ouvidos. Está aí. E uma geração de bando de gente que não somente frequenta e participa, mas também que bebe dessas coisas, e quando entram num discipulado, num processo de crescimento, acham que querem, na verdade, dominar o levita como Mica fez, para que ele o sirva, para que as suas palavras, o seu caminho sirva ao próprio ventre. Para que o líder, o pastor, a igreja, a comunidade dos crentes sirvam ao seu próprio ventre. E o que está acontecendo no livro de Juízes é que essa história que começou ruim, ela termina pior ainda, como muitas vezes acontece na vida da gente. Infelizmente, cristãos começam bem a sua trajetória, mas terminam muito mal. Começam bem na sua juventude e adolescência, mas terminam a vida muito mal espiritualmente. Talvez ricos, talvez conquistaram Laís, conquistaram a terra, talvez conquistaram poder, status, até mesmo dentro da comunidade do povo de Deus, mas terminam espiritualmente fadados ao fracasso, porque não conseguem mais conectar, enxergar e perceber Deus na sua própria vida. E à medida que isso acontece, Deus vai ficando no passado, a nossa vida espiritual, ela foi para o abismo. E os nossos filhos vão ser a segunda geração de crentes de fachada, de cristãos que seguem uma espiritualidade que ele é mais conveniente, lucrativa, confortável, e nunca vão andar com Deus de verdade. E os nossos netos vão negar descaradamente a Deus. Descaradamente. É assim a vida da gente.
É assim que muitas vezes pequenos grupos começam no início do ano cheios. Mas a lógica do mercado, do dinheiro, das preocupações pessoais, dos estudos, do trabalho, vai tirando a gente, vai tirando a gente, vai tirando a gente, e eles vão se esvaziando ao longo do ano. E ao invés de nós sermos sinceros para dizer que, na verdade, a nossa prioridade são os ídolos do nosso tempo, nós queremos mentir. Nós mentimos e achamos que conseguimos enganar a Deus. Enganamos ao líder, enganamos a família, enganamos a nós mesmos, mas não conseguimos enganar a Deus. É por isso que muitos discipulados, treinamentos, começam cheios. Mas à medida que encontros vão aparecendo, oportunidades, trabalhos, tarefas, demandas, a gente vai sendo sufocado. E essa coisa vai tomando a gente. E a gente não tem a coragem de dizer que, na verdade, o problema está no nosso coração, que está andando com Deus na sua própria conveniência, mas quando a coisa coxa, ele foge. A gente prefere ouvir a proposta de algum líder, ou de algum clã, de alguma família, ou até mesmo de alguma igreja, que seja mais conveniente ao meu caminho, ao caminho do levita, que era neto de Moisés, mas não era filho de Deus na terra. É melhor. A gente começou um discipulado no sábado, às 2h da tarde, com uma sala cheia, 90 pessoas. Hoje nós temos em torno de 40 frequentando no sábado. É um grande número já. Mas o que está acontecendo, irmãos, que nós começamos trajetórias e caminhadas bem, como se fosse dieta. Começa bem, na segunda, na terça, na quarta, chega na quinta, já mete o pé na jaca e já perde tudo. Começamos bem a nossa vida espiritual, mas ao longo do ano vamos sendo tomados de tanta coisa. E na verdade o que acontece é que a gente vai sendo sufocado, aparentemente pelas coisas lá do mundo. Ontem eu conversava com uma jovem que me dizia assim: a faculdade está me sufocando, eu não aguento mais. E eu disse para ela carinhosamente: quem está sufocando você é o seu coração, não é a faculdade. Quem está sufocando você, irmão, e a mim, é o nosso coração, não é o trabalho. Não são os filhos, não é o dinheiro muito ou o dinheiro pouco. Não são as horas que eu preciso dar de trabalho ou de estudo. Não são os planos e projetos que o mundo tem oferecido para mim. Não é isso, não é a viagem, não é a igreja. O que nos sufoca é o nosso coração. E a gente não é sincero para assumir a nossa realidade espiritual fracassada. De gente que começa bem, mas vive uma espiritualidade nominal e religiosa. Começa bem, mas passa a cultuar a Deus e aos ídolos. A comemorar suas festas de casamento, de aniversário, de formatura, a Deus e aos ídolos, como os católicos fazem. Nos tornamos evangélicos nominais, achamos que enganamos a Deus, mas Deus não se engana, de Deus não se zomba. Essa é a verdade. Deus não está interessado com a performance. Deus não está interessado com o cacuete evangélico. Deus não está interessado com gente que frequenta a igreja. Deus quer o nosso coração de uma vez por todas, inteiro na presença dEle. E a história começa bem, mas ela termina mal, muito mal. Termina mal porque Mica quer um pedaço de Deus, não quer Deus completamente. O ídolo é isso. O ídolo não é só uma imagem. O ídolo é a tentativa do meu coração de fazer Deus a minha imagem e semelhança. Eu quero um pedaço de Deus. Aquele que me é conveniente. Aquele que se encaixa na minha vida. Eu quero uma parte, não quero Deus completamente. Esse é Mica. Só que Mica não é um cara fingido. Ele é verdadeiro, ou pelo menos ele é sincero. Porque quando ele perde a sua estrutura religiosa, ele vai lá aos danitas e diz assim: vocês tiraram tudo o que eu tinha. Tudo o que eu tenho na vida vocês tiraram.
Assim como pessoas dentro de igreja que acham que coisas da igreja são deuses na sua própria vida, no seu próprio coração. E quando Jesus, que o vinho novo, começa a quebrar os odres velhos, velhas estruturas, coisas corrompidas, idolatrias na nossa comunidade, nós vamos reclamar e brigar, porque as pessoas estão tirando tudo de mim. Assim como nós fazemos com os filhos, nós fazemos com o emprego, nós fazemos com o nosso conforto, com a nossa casa, com os nossos sonhos, com o nosso concurso público, com tudo. Você está tirando tudo que eu tenho, tudo. E Mica, ao menos é sincero para dizer, o meu Deus é aquele, a minha casa era a casa de deuses. Como muitas vezes a gente não é. Os danitas refletem esse povo que dentro da aliança de Deus não consegue se firmar, não conseguem se satisfazer com o que Deus está dando, não conseguem com coragem conquistar o que Deus deu a eles, e por causa dessa inquietação, por causa dessa ansiedade, por causa dessas angústias da vida, passam a viver a vida peregrinando até encontrar uma terra melhor, até encontrar uma situação melhor, até encontrar um povo que vai ser dominado com maior facilidade. E não somente eles dominam um povo que não deveria ser dominado por eles, fazem aquela cidade o seu próprio nome, a cidade de Dan, mas também dominam sobre um levita, um sacerdote, para que Deus fosse adorado ali, a própria imagem e semelhança da sua família, do seu clã e da sua tribo. Que é isso, irmão? Muitas vezes vivemos esse tipo de espiritualidade que peregrina até alcançar uma vida espiritual, uma religião, um estilo de vida que ele seja favorável à sua própria vida, aos seus próprios caminhos. E está aí o levita. Ele é filho de Gerson, ele é neto de Moisés, mas ele não é filho de Deus. Não é. Ele é neto de Moisés, mas o que move ele é o dinheiro. Ele é neto de Moisés, mas o que move ele aqui na terra é o poder. Ele é neto de Moisés, mas ele é insubmisso ao Deus de Moisés. Ele é neto de Moisés. Moisés era um homem de Deus, mas esse cara não era filho de Deus. Ele vive a vida como um rebelde, um insubmisso, que vai procurar aquilo que é melhor para atender aos seus próprios projetos de vida. Esse levita é o cara que é movido de um canto a outro por dinheiro. Quando vem uma proposta de emprego, mesmo que aquela coisa sacrifique a minha vida espiritual, a minha família, a algo que Deus está me dando, mas se tiver dinheiro, tem um discurso religioso, tem uma narrativa de Deus, alguma coisa precisa acontecer, porque aquela porta foi de Deus. E essas pequenas brechas que nós vamos abrindo é que se tornam grandes abismos na nossa casa, na nossa família. Levamos os filhos para a igreja, mas não conseguimos adorar a Deus. Os filhos não conseguem adorar a Deus. O nosso coração não consegue se satisfazer em Deus, porque está permanecendo nesse ponto da história, da vida, até que apareça uma oportunidade melhor, que ganhe mais, que lucre mais, que trabalhe menos e tudo mais. E o levita reflete muito a nossa história aqui no Brasil. Talvez reflita muito a realidade de jovens e adultos que vivem no mercado de trabalho, como nós. Sempre vai aparecer uma proposta melhor. Mas nem sempre a proposta melhor é a proposta de Deus. O problema não está na proposta melhor. O problema está no coração do levita. O que move o levita de um ponto a outro é a sua própria satisfação, é o seu próprio prazer. E o que acontece é que nós vamos vivendo esse estilo de vida religioso e vamos ficando no vácuo no meio da comunidade de Israel. Vamos vivendo esse estilo de vida da conveniência, do lucro, do mercado, daquilo que vai me satisfazer, me completar.
e vamos vivendo no vácuo, porque a comunidade não representa o meu interior, porque a comunidade não me conecta com Deus novamente, e a comunidade é só uma forma de fingir que eu conheço a Deus. E aí a gente vai se afastando e se afastando, mas continua cultuando. E vem para a igreja, achando que está cultuando a Deus, mas muitas vezes está cultuando a si mesmo. Porque não conseguimos nos submeter a Deus para dizer: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Se o Senhor quiser tirar isso, quiser tirar aquilo, se o Senhor está vendo que não é isso, se o Senhor quiser tirar meu emprego, se o Senhor quiser tirar o que for, Senhor, seja feita a tua vontade. Na verdade, nós vimos a igreja para dizer a Deus: Senhor, faça isso, eu decreto. Senhor, abençoa. Senhor, põe a mão e faz isso. Tira aquela pessoa que me atrapalha. Senhor, faz o que eu quero, faz a minha vontade. Porque na verdade a nossa vida espiritual é regida como a vida desse levita. Ele sabia, ele conhecia, ele era neto de Moisés, mas ele não era filho de Deus. Vamos ficando no vácuo na igreja. Adolescentes que deixaram de ser adolescentes vão se tornando jovens e não se inserem no discipulado, nos grupos, na caminhada. Vão ficando no vácuo dentro da igreja. E a sua vida espiritual vai indo para o beleléu. Porque Deus não quer somente você sentado aqui no domingo. Jovens que começam a trabalhar, ganhar dinheiro, encontram uma bênção, casam, têm filhos e constroem um projeto familiar como um próprio ídolo. Mas vão ficando no vácuo na vida espiritual. Adultos que passaram por traumas, traição, problemas no passado, seja na igreja, seja na família, seja em que instância for, mas vão ficando dentro de um vácuo na comunidade, porque ao invés de abrir o peito para dizer: Deus, faz a tua vontade, vivemos a peregrinar para lá e para cá, para ver se Deus vai fazer a minha vontade e se eu vou achar alguma coisa que é mais confortável para mim. E se o trauma foi na igreja, eu não vou me envolver na comunidade. Se o trauma for na família, eu não quero nem me relacionar mais com pessoas, porque eu não confio em ninguém. Se o trauma for em que instância for, ele paralisa a gente e a gente vai vivendo feito zumbis. Mas fica dentro da comunidade no vácuo. Porque não consegue mais se envolver com Deus de verdade, não consegue mais se envolver com o próximo, não se submete. E quando alguém puxa a orelha, fica chateado. E assim a vida espiritual da gente parece que vai seguindo o mesmo ciclo do livro de Juízes. Mesmo ciclo. De repente a gente está bem, de repente a gente está mal. Quando a coisa aperta um pouquinho, eu vou orar e vou buscar Deus. Quando a coisa melhora, eu me acomodo. Mas Deus não se engana, não se deixa enganar. Não se deixa. Irmãos, nós vivemos nesse período. E não pensa que é lá fora, na igreja tal. É aqui dentro, na nossa igreja. É nos convívios, nos relacionamentos. Entre todas as faixas etárias da igreja. Porque essa não é uma tentação do mundo moderno, da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que ele fala tanto. Não é uma tentação lá fora. Essa é uma tentação que está dentro do nosso coração. O que nos sufoca não é o mundo, o que nos sufoca é o nosso próprio coração. Seria joia se essa história terminasse bem e a gente pudesse fazer um apelo aqui maravilhoso, dizendo assim: como Mica se entregou ao Senhor, eu queria pedir para você ficar em pé. Como aquele levita que era neto de Moisés, mas não era filho de Deus, conheceu Deus de verdade e passou a servir a Deus de verdade, sem conveniência, sem medos. Eu queria que você ficasse em pé e dissesse: Deus, eu quero o Senhor. Ou como os danitas que se arrependeram, clamaram a Deus e Deus derramou um avivamento sobre eles. Eu queria chamar para ficar em pé. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que essa jornada espiritual
terminou uma grande tragédia. E a única coisa que a gente pode orar hoje é dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu estou me tornando muitas vezes arrogante, insubmisso, muitas vezes independente, muitas vezes vou ficando num vácuo espiritual, não sei o que está acontecendo e na verdade o problema está no meu coração, na minha vida, na minha história. Se é que nós queremos Deus de verdade, porque se você quer Deus de fachada, essa oração não é bem-vinda no seu coração. A oração bem-vinda ao seu coração é a de Mica, é a dos levitas, é a do levita e é a dos danitas, desse povo aí. Vamos orar, fechar os seus olhos, a gente vai cantar mais um louvor. E se você puder orar aí no seu coração. Você que está, de alguma forma, se identifica, mas no seu coração há uma luta, porque você tem uma série de argumentos religiosos para justificar os seus atos, as suas ausências, as suas lacunas espirituais. Tem uma série de justificativas, de desculpas, para contar, para falar, uma série de narrativas. Mas Deus ouve o nosso coração com sinceridade. E você pode orar com sinceridade no seu lugar. Você começou bem, mas já está caminhando mal. Irmão, irmã, volte para Deus. Nos voltemos ao Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus, clamando a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós, da nossa vida, nossa família. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso coração. Ó Deus, ó Senhor. Pai, contempla cada um de nós, aquele que está sofrendo. Está doendo, Senhor, no coração, os próprios pecados, a própria amargura. Senhor, derrama o Teu bálsamo, a Tua cura, o Teu renovo, Senhor, na nossa vida. Restaura-nos, Pai. Está doendo, Senhor, o desvio. Está doendo, Senhor, a insubmissão. É uma luta tão grande, Senhor, no coração. Deus, derrama o Teu bálsamo sobre a nossa vida. Resgata-nos, restaura-nos para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, não nos deixa à mercê de nós mesmos, como a gente leu aqui. Cada um fazia o que lhe achava mais reto. Senhor, livra-nos de nós mesmos, Senhor, do nosso coração que funciona assim, o Senhor sabe. Livra a nossa família, ó Deus, de um grande atropelo, uma grande tragédia, causada por escolhas erradas, falsas, por falsificação religiosa, espiritual. Ó Deus, derrama graça, tem misericórdia de nós, Pai. Aviva a Tua obra em nosso meio. Vivifica-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.